Mundo espiritual, hoje a gente vai continuar reagindo um vídeo que eu já estava reagindo, não sei se você conhece, o editor já coloca no lado da cara do cara. Eu já reagi a esse vídeo no vídeo anterior, aí eu deixei ele pela metade, falei, vou reagir o resto no próximo vídeo, caso vocês peçam. Eu acho que vocês pediram, né, que a gente tá aqui fazendo esse vídeo, ou postando esse vídeo. Então já curte esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo engajamento, só pra engajar esse vídeo. Diz aqui se você já assistiu outro vídeo, se não assistiu, eu recomendo você assistir, porque esse vídeo aqui realmente é só a continuação do outro. Então assiste lá, vou deixar aqui nos cards, caso você não tenha assistido, depois você volta aqui, que é importante você entender o contexto do outro. Mas deixa eu te explicar o contexto aqui da parada. Basicamente, um cara, ele foi expulsar um demônio na casa de alguém. Lembrando que eu não faço ideia quem é esse cara, eu não conheço ele, me mandaram esse vídeo. E é isso, eu nem fui atrás de saber quem ele era. Não importa isso. Porque meu objetivo não é atacá-lo, é corrigir uma coisa que às vezes todo mundo erra, ok? Lá no vídeo anterior eu já reagi basicamente o vídeo inteiro. E é só na parte final ali que eu parei. Mas, para a compreensão daqueles que talvez não tenham assistido, ou para você que assistiu até lembrar, eu vou passar o vídeo todo e eu vou parar só na parte que eu não falei ainda, beleza? E aí quem não entendeu vai entender o contexto, quem já assistiu vai lembrar do que assistiu. Bora lá! Pai e mãe, em nome de Jesus, presta atenção nesse vídeo. Recebemos um pedido de socorro de uma mãe e de um pai, que o seu filho estava 2 dias sem conseguir dormir. E em uma dessas madrugadas, a mãe chegou no quarto e o menino estava na janela, preso na rede, querendo se jogar, porque ele tinha visto do outro lado na torre o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha estava chamando ele para brincar. Olha isso aqui, chegamos nesse quarto, nessa casa, a casa opressa, o quarto opresso. E a gente começou a procurar ali aonde estava a legalidade. Quando levantamos o colchão do menino, olha o que estava debaixo. Lembrando que no vídeo anterior eu já expliquei sobre a opressão, já expliquei sobre a legalidade, se a parada se existe ou não. Lá eu já falei sobre tudo isso aqui, tá? Esse álbum, e tá escrito aqui, ó, o herói da noite, o sangue de Jesus tem poder. Tô aqui todo arrepiado, olha isso aqui, ó. Quando pegamos esse álbum, o menino começou a... Rapidinho, esse negócio do arrepio é complicado. Eu não falei disso aqui no vídeo anterior, mas eu só prestei atenção agora. Olha, desconfia desse negócio de, estou arrepiado aqui, meu irmão. Muitas coisas podem te arrepiar. E tem esse negócio de arrepio, de sentir a presença de Deus, arrepio, a sentir a presença do capeta, arrepio. Só tem uma única base bíblica desse troço, que é uma base muito ruim, porque o texto nem é claro sobre isso, que é um texto de Jó, que eu não vou trazer aqui, senão eu vou passar muito tempo nisso e o vídeo não é sobre isso. Mas se vocês quiserem o vídeo, explica sobre o arrepio, comenta aqui que eu faço no futuro um vídeo só sobre arrepio. Esse negócio de sentir arrepio, cara, basicamente, não tem base muito forte bíblica. Não tem, é um único versículo, um versículo muito ruim pra falar sobre isso. Em nenhum momento da Bíblia você vê Jesus mandando você arrepiar com alguma coisa. Música te arrepia, grave te arrepia, emoção te arrepia, demônio, biblicamente, não. a gritar. O demônio tomou conta daquele menino. Nós oramos e aquele espírito saiu daquela casa. E eu pedi autorização à mãe para estar gravando esse vídeo para você. Ela falou que o menino ganhou isso aqui junto com doce em um aniversário. Cuidado com a... Também já expliquei essa questão do doce, tá? No vídeo anterior eu falei lá que isso aí não tem poder nenhum sobre a tua vida. Eu mostrei o texto de 1 Coríntios capítulo 8 e Romanos capítulo 14. Aquilo que entra em sua casa. Para você, esse vídeo pode ser religiosidade, pode ser tantas coisas, mas isso aqui é para quem tem visão. Isso aqui E chegamos na parte que eu queria chegar. Ele fala bem assim, ó, isso aqui tudo que eu expliquei e tal, é pra quem tem visão. E ele falou outra frase que é para quem é espiritual. Pai, é para quem é espiritual. E aqui que eu queria chegar, porque as pessoas têm um grande problema de espiritualizar o que é natural e naturalizar o que é espiritual. Esses dias, inclusive, eu já fiz esse vídeo aqui, acho que eu já contei essa história, eu não lembro se eu contei aqui no YouTube, se eu contei no meu Instagram. Uma pessoa mandou uma mensagem pra mim, que ela falava basicamente, poxa, o inimigo ele tá tentando contra a minha vida. Na verdade, a frase que ela usa é, estou sofrendo ataques espirituais. Inclusive tá lá nos meus destaques, caso você queira ver a história por completo. E aí, ela diz que o namorado dela já sofreu 2 acidentes de moto só nessa semana. E eu falei, caraca, mano, 2 acidentes de moto. Inclusive, eu não postei essa parte do print, mas eu pergunto pra ela, e teu namorado, ele dirige muito rápido? E ela responde que sim. Eu falei, então, deixa eu te falar. Talvez não seja espiritual. Talvez teu namorado só seja um mau motorista. A espiritualidade aí foi Deus ter salvado ele 2 vezes. Não foi um acidente. Foi Deus ter salvado. Tu já pensou se Deus não salva, que ele ia ter morrido? Obviamente que eu não falei assim, não. Foi um pouco mais simples. Mas as pessoas hoje em dia, inclusive eu já fiz muito isso. Tô confessando um pecado aqui. Eu já espiritualizei também as coisas. Eu vou te explicar nesse vídeo aqui o que é o seu homem espiritual da Bíblia. Porque as pessoas confundem. Ela acha que ser espiritual é achar que a todo momento agora está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual e que esse
mundo espiritual afeta o mundo natural, e quem tem visão, ele vai ver esse mundo espiritual, ele vai entender que é o mundo espiritual se movendo, que são as forças do mal que estão fazendo alguma coisa para coisas ruins acontecerem. Não faz muito sentido em si, mas pessoas às vezes não se tocam que muita coisa, quando você começa a falar sobre isso, não tem sentido. Por exemplo, esses dias eu reagi aqui no YouTube um vídeo de um cara que ele se jogava um óleo lá azul e falava que estava entrando no mundo espiritual. Como assim, cara? Tu tá entrando no mundo espiritual através de um óleo? O que é esse mundo espiritual? Porque não sei se você já se tocou que a Bíblia em nenhum momento cita a frase mundo espiritual. Não tem isso. Existem as regiões celestiais, existem as forças espirituais da maldade, mas mundo espiritual na Bíblia não tem. Então cuidado, tá? Porque às vezes a gente é acostumado com certos termos e certas ideias que não são bíblicas. São outras coisas menos bíblicas. Então tenha muito cuidado com aquilo que você ouve que você não tem base. E aí ele fala do mundo espiritual. Como é que eu começo a explicar sobre tudo isso? Porque eu sei que é muita coisa para você entender. A primeira coisa que eu tenho que te explicar, eu já contei o exemplo da menina, né, do acidente de moto, e eu vou falar essa frase para você porque basicamente o que eu vou explicar para você vai se basear nessa frase. Não naturalize o que é espiritual, nem espiritualize o que é natural. Tem muitas coisas na sua vida que não é espiritual, é natural. Você não passou em uma certa prova, em um certo concurso, não porque o demônio não quis. É porque talvez você não tenha estudado o suficiente. É talvez porque pessoas estudaram mais do que você. Talvez porque você naquele dia tenha tido algum abalo psicológico. Não é o demônio, às vezes é natural. Você tá com problema de saúde, morrendo, etc. Não é por causa do demônio tentando tentar a tua vida, é porque você não se cuidou, porque você só come besteira, etc. Você não se cuida. Você tá sofrendo acidentes aí na tua vida, de moto, de carro, toda vez. Isso não é por causa de um demônio que ele vai te empurrando, ah, vou empurrar ele hoje. Hoje eu quero empurrar esse brother aqui, vou empurrar ele. Não, tu é um péssimo motorista. Tu dirige rápido pra caraca, tu fura sinal. Aí como é que não sofre um acidente? Então cuidado, tá? Não espiritualiza o que é natural. Tem que te explicar, mas como assim não pode espiritualizar? Tá, tem que espiritualizar? Não tem. E antes de eu te falar sobre isso, eu tenho que explicar o que é o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, que muita gente não entende sobre isso, eu preciso explicar nesse vídeo. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo ele fala de 3 tipos de homens. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. A gente vai ler as bases disso aqui, depois eu te explico cada um, tá? Bora começar? 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, Paulo fala que existem pessoas espirituais. E quem não é espiritual não discerne, não entende o que é espiritual. Pô, Sérgio, então peraí, depois da base do que existe uma coisa espiritual e quem não é espiritual não entende. Calma, que a gente vai chegar lá. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 3, olha o que Paulo ainda diz. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Ou seja, Paulo fala que os coríntios não são espirituais. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora, porque vocês ainda são carnais. No verso 3 ele explica o que é ser carnal. Porque vocês ainda têm ciúmes, vocês brigam. Será que isso mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Ou seja, você lê esse texto, interpretação de texto simples aqui. Paulo está falando que ser carnal, o homem carnal, é aquele que anda segundo as coisas humanas. Anda sobre inveja, anda sobre mentira, anda brigando. Cara, isso aí é ser carnal. Se você faz esse tipo de coisa, você está preso em pecados, que são coisas humanas, você é um homem carnal. E ele fala, inclusive, ele usa a expressão, né? Vocês andam segundo os conceitos humanos, os padrões humanos. Enquanto o que é o homem espiritual? Aquele que anda guiado pelo Espírito. Romanos capítulo 8 vai dizer, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, o homem carnal, ele é guiado pelos desejos humanos e o homem espiritual é guiado pelo Espírito. Você veja que nada tem a ver com o mundo espiritual, com você lutando contra demônio e contra anjo, entendeu? Ele está falando sobre você ser guiado pelo Espírito e você ser guiado pelo teu desejo. Inclusive, o texto lá de 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, fala do homem natural, né? Que eu acabei não explicando, mas existe o homem natural, que não entende as coisas do Espírito, que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que eu acabei esquecendo de falar aqui para você, o do homem natural. Tem um homem espiritual, que ele entende as coisas do Espírito e é guiado pelo Espírito, e tem um homem carnal, que é guiado pelos desejos humanos. Vou explicar cada um. Primeiro, o homem espiritual. A gente já sabe que ele é guiado pelo Espírito, que ele discerne as coisas, ele entende as coisas do Espírito. E no verso 15, Paulo ainda dá mais uma pista. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15.
Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. A pessoa espiritual, ela não vê demônio em tudo, mas ela sabe que tem uma batalha acontecendo. A pessoa espiritual, ela não foge do mundo, mas vence o mundo com discernimento. A pessoa espiritual sabe que o problema não é um boneco do Homem-Aranha, é o coração. A pessoa espiritual, ela entende que no mundo existe demônio, no mundo existe diabo, no mundo existem forças malignas, mas no mundo também existe Bíblia. E que a Bíblia é a espada do Espírito. Então, eu creio que existe sim um mundo espiritual. Até o mundo espiritual está sujeito ao que está escrito. As pessoas geralmente criam lógicas malucas na cabeça. Que isso aqui é o espiritual, que tem uma legalidade espiritual, mas não tem base bíblica. A pessoa espiritual, ela entende. Eu entendo que existem demônios. Eu entendo que eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Ok, eu entendo isso. Eu entendo que existem coisas espirituais que muitas pessoas não entendem. Mas a pessoa espiritual, lembra, ela é guiada pelo Espírito. E onde está o Espírito? O Espírito, ele se revela através da palavra. É por isso que a Bíblia é chamada de espada do Espírito. Então, não tem como você ser um homem espiritual se você não segue o que está escrito. O homem espiritual, ele segue o que está escrito porque o Espírito se revela através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a espada do Espírito. Entendeu? Ser um homem espiritual não é andar com medo de uma maldição, é andar cheio do Espírito. E discernir as coisas com sabedoria. É ter vida de oração, é palavra, é fruto do Espírito, domínio próprio, alegria, etc. Então, ser um homem espiritual é ter dependência do Espírito, é andar em santidade, é ser cristão. Você acreditar em superstições malucas não é ser espiritual, é ser maluco. O homem natural, só para explicar aqui, acabei não falando do homem natural. O homem natural é aquele cara que ele não é um pecador, tá? Ele é inteligente às vezes, mas ele já tem mais dificuldade de entender coisas espirituais. Ele talvez não acredite no demônio, porque ele é natural, pô. Pra ele é natural as coisas. Ele não acredita num diabo da vida. Ele é aquele tipo de cara que não acredita no inferno, não acredita nos anjos. Ele não acredita em nada. Ele é natural. E aí tem o homem carnal, que o homem carnal, ele é o contraponto do homem espiritual. O homem carnal é o pecador. É aquele que está em pecado, aquele que vive em pecado. Olha que doido. Inclusive, eu não sei se você sabe, a igreja de Corinto era a igreja que mais tinha dons. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo explica sobre os dons. Capítulo 14, Paulo ele fala sobre os dons de línguas e dons de profetizar. Nenhuma outra igreja, Paulo é tão enfático quanto a isso, porque a igreja de Corinto era uma igreja com muitos dons. Mas ao mesmo tempo que eles tinham muitos dons, em 1 Coríntios capítulo 3, como a gente viu aqui, Paulo fala: irmãos, não pude falar com vocês sobre como há pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Porque vocês continuam a pecar. Olha que doido. Então, mesmo tendo muitos dons, Paulo não fala que eles são pessoas espirituais. Paulo diz que eles são carnais. Por quê? Por causa do desejo de satisfazer a carne. Porque eles continuam a pecar, continuam a fazer besteira, continuam a ser invejosos, continuam a mentir, continuam a fazer um monte de coisa. Então, o verdadeiro homem espiritual na Bíblia é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Esse é o homem espiritual. Nada tem a ver com, você ter visão, que é o Homem-Aranha do capeta. Não tem a ver com isso, tem a ver com outra coisa. Só para explicar e esclarecer isso. Bora voltar ao vídeo aqui, depois eu explico alguma coisa se você precisar ainda. Vamos lá. Em nome de Jesus, cuidado com aquilo que o seu filho coloca dentro de casa. E eu vou rasgar isso aqui agora, em nome de Jesus, para que todo mal saia. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Gente, a questão de um negocinho ter poder, não tem. Então é isso, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesses dois vídeos. Caso você só tenha assistido esse, assiste o outro lá também, porque lá eu explico melhor as coisas. Eu vou a fundo nessa questão de legalidade e tal, que eu só queria explicar realmente esse negócio de espiritual. Não espiritualize o que é natural, nem naturalize o que é espiritual. Tem muitas coisas na sua vida que não são espirituais, são naturais. Obviamente que existe um mundo espiritual, mas tudo isso ele se mete através da palavra. Olha que doido que eu vou te falar. Oração é natural. A consequência na oração é espiritual. Teu espírito é alimentado. Ler a Bíblia é natural, não é espiritual. Você não lê a Bíblia não porque um demônio está no teu encosto. Você não lê a Bíblia porque você não quer. Oração, jejum, não é espiritual. Você não vai do nada, jejum, tal. Não. Você tem que decidir, você tem que ir lá e jejuar. Você tem que decidir ir lá e ler a Bíblia. Você tem que decidir ir lá e orar. Então, tudo isso são coisas naturais, mas que tem uma consequência espiritual. Qual é essa consequência espiritual da Bíblia? Quanto mais Bíblia você tem, mais teu espírito fica cheio do conhecimento de Deus. Mais você consegue compreender quando Deus fala, porque você começa a conhecer a Ele. Em Romanos 8 fala que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Então, se meu espírito está sensível a ouvir a voz de Deus, é porque eu comecei a conhecê-lo através da Escritura. Quando você ora, você talvez não mude nada a tua situação. Mas Deus ele pode mandar anjos para proteger a pessoa que você está orando. Uma ação natural que gerou consequências espirituais. Quando você jejua, às vezes você parece que só está passando fome. Mas se você faz do jeito certo, você está vencendo o homem carnal que está dentro de você. Você está sendo deixado dominar
pelo Espírito. Tem muitas coisas na sua vida que não são espirituais, são naturais. A Bíblia não manda você ficar tentando descobrir o que é o espiritual que vai acontecer em cada coisa. A Bíblia manda você simplesmente seguir a Jesus. E quando você segue a Jesus, você faz coisas naturais que têm consequências espirituais. Mas o teu trabalho não é ficar achando qual a consequência espiritual de tudo. É simplesmente seguir a Jesus e fazer o que ele manda. Deu pra entender? Deixa esse vídeo, comenta o que você achou, se inscreva. E se você gosta de vídeos assim, onde eu pego um vídeo e realmente destrincho tudo, me diz aqui embaixo qual outros temas você querem que eu fale. E até a próxima.